Boa noite. Eu estou muito feliz porque estou com todas as pessoas que gostam do João, do Carnaval, então estou me sentindo em casa. E gostaria que cada um de vocês falasse um pouco sobre o João, do lado artístico, relacionado com história da música, com história do carnaval, com arte, e porque a gente quer trazer, quer levantar todas a, todas as informações possíveis para ter uma fundamentação, para ter o reconhecimento de João como artista. Então, gostaria que o Marcelo... Você quer começar? Fazer uma contextualização? Tinha que ser uma italiana, né? Mediano e João. Bom, eu posso só mediar porque eu tô estudando João faz pouco tempo, então com humildade eu passo aos brasileiros. Não, eu estou brincando que eu falei, a gente tem que ter o reconhecimento lá fora para, né? Então essa nossa primeira portinha é a Mara. Bom, meu nome é Marcelo, todos me conhecem aqui, né? Minha vivência com o Joãozinho 30, com a Beija-Flor, dá por laços familiares. Eu lembro do meu passado, 1982, eu acho que tem algumas pessoas que nem eram nascidas aqui nessa época, de passar madrugadas a fio com a minha mãe e com a minha tia assistindo o desfile de escola de samba. E essa magia do João através da Beija-Flor é uma coisa que já seduzia elas, né? E a mim foi crescendo. Em 83, o João ganhou um desfile pela Beija-Flor, foi o último campeonato do Joãozinho 30 pela Beija-Flor. Nesse carnaval de 83, realmente eu tenho noção de o que estava acontecendo, porque eu saí de casa, da frente da televisão, com confetes e serpentinas e comecei a pular na rua, cantar o samba na rua, jogando confetes e serpentinas, e as pessoas não entendiam isso. Eu era uma criança no interior de São Paulo, numa periferia de uma cidade pequena. Quantos anos você tinha? Eu estava com 9 anos, quase 10, 83, 84. E aí foi crescendo, né, essa minha quase obsessão pelo Joãozinho 30 e pela Beija-Flor. Então, eu me tornei Beija-Flor pelo Joãozinho 30. É uma relação complicada, porque ele teve os melhores carnavais na Beija-Flor. Eu só vi um campeonato. Então, foi um momento bem delicado de você passar vários anos com o Joãozinho 30 sendo vice-campeão, terceiro lugar, até chegar em 92, quando ele perdeu por vários motivos, né, o carnaval, inclusive um tapa-sexo que caiu, ficar em sétimo lugar e ele saiu da Beija-Flor. Foi um impacto grande. Será que eu sou João ou será que eu sou Beija-Flor? Mas aí a coisa vai sendo cíclica, né? E a gente vê que no carnaval que a Beija-Flor fez sem o João, era um carnaval para o João. Era um carnaval que falava de criança. E a Maria Augusta considerava ele um menino beija-flor. Então, é um carnaval que a Maria Augusta trouxe falando de criança, veladamente uma homenagem a ele. E ele volta triunfante em 94 com a Acadêmicos com o Viradouro, né? Trazendo de volta para o Brasil, mostrando para o Brasil uma história que o Brasil não conhece. Né, uma rainha negra no Pantanal. Ninguém nunca ouviu falar disso. No Brasil, história. A gente passou vários anos de história, passou vários anos na escola. A gente nunca tinha ouvido falar que tinha um parlamentarismo no Pantanal, em 94. E ele sabia trazer essas coisas do Brasil, fantasiar tudo isso de uma maneira muito brasileira, não fugindo da fantasia, o delírio dele era bem brasileiro. Não buscava referências de fora, sim, claro, mas ele carnavalizava, de forma a transformar aquilo quase em uma coisa original do Brasil. Isso acontecia. Ele traz, depois, na Viradouro, Debré, em 95. 96, ele tem um escorregão muito forte
com a Viradouro, por problemas técnicos, né? O carnaval não foi bem sucedido, apesar de falar do Brasil. Era um carnaval muito grande. Provavelmente a Viradouro não teria... Poderia até ganhar, mas assim, era um carnaval para 2 horas de desfile. Não dava para fazer um desfile em 1 hora e 25 minutos naquele ano. E aconteceu uma quebra, né, uma ruptura. Ele tinha ficado em 7º lugar com a Beija-Flor em 92, saiu. Ficou todo mundo muito apreensivo. 96, 11º lugar. Será que a Viradouro sai? Ele sai da Viradouro? Não saiu. Mas ele mudou a Viradouro. Ele mudou todas as alegorias da Viradouro de forma com que aquele problema que ele teve em 96 não causasse problema em 97. Então, todas as alegorias da Viradouro foram recicladas para o ano seguinte. Transformou-se, então, um carnaval em que ele voltou a ganhar. E foi assim, depois desse declínio, ele ganhar em 97, num enredo onde ele falava de ciência, atrelada à mitologia, né, que é uma coisa muito peculiar do João, que ele fazia a criação do mundo em vários temas. Ele traz toda a teoria do Big Bang atrelado à questão iorubá, que ele já tinha feito na Beija-Flor praticamente 11 anos antes. Ele ganha um carnaval de novo com a Viradouro. Ele volta, né? Ele volta. E volta muito mais forte em 98. Então, talvez esse delírio seja essa mistura de ideias que ele tinha, que ele era um autodidata, lia muito, né? Então, ele conseguia, dentro dessa memória louca dele, fazer com que o delírio fosse a realidade. E a realidade era o delírio do João. E isso é muito expresso no Carnaval de 89. Era um delírio, era baseado em várias referências de teatro, de livros, da literatura, mas era um delírio brasileiro, que ele contextualizou para as mazelas do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, esse delírio é um delírio que não é delírio, é um delírio que se pauta numa realidade, e você entende essa realidade, mesmo sendo uma viagem ao mundo todo, através de várias imagens, e o processo de criação imagética dele é muito forte. Ele tem essa lógica de você não ter uma lógica, mas você entende aquilo que existe uma sequência, existe um conteúdo programático naquilo que ele está fazendo, que no final você consegue... É verdade. Mesmo não sendo, você acredita nele. Nossa, estou emocionada. E agora vamos, Leandro. Você gostaria de falar um pouco de suas memórias em relação ao João e talvez um pouco da construção artística do João? Perfeito. Alô? Eu sou péssimo falando em microfone, assim, porque eu já falo alto na vida, né? Eu já gesticulo demais, o microfone potencializa isso, eu fico assustado. Mas, boa noite, me chamo Leandro, para quem não me conhece. E, Mara, acho bacana essa sua pergunta, porque, a princípio, eu vim nas memórias de Poloni, eu me questiono que, assim, talvez daqui eu seja mais jovem. Então, a minha relação imediata com o Carnaval se dá com o período mais final da obra do Joãozinho 30. Então, por exemplo, uma das imagens mais marcantes que eu tenho dele não é necessariamente o Cristo Mendigo, porque eu só fui ter acesso a essa imagem por conta de uma construção histórica desse desfile. Mas uma das primeiras imagens que eu tenho lembrança, que eu posso dizer, do Joãozinho 30 é no Carnaval da Camisinha, que é o desfile que é totalmente censurado. Então, a minha relação imediata com ele é outra. Então, talvez não venha de uma construção necessariamente densa e bem elaborada de seus enredos. Vem desse fato mais curioso. E a partir daí, né, a partir que a gente vai se envolvendo com o Carnaval, a gente vai se envolvendo com os enredos, vai pesquisando aí que a gente conhece sua potência. Eu acho que talvez uma das coisas que mais me encante na obra do Joãozinho não é nem tanto a sua plasticidade, mas sim a forma como ele construiu os seus enredos. Acho que para quem me conhece, eu sou uma pessoa um tanto quanto crítica, principalmente no que se diz respeito às construções dos enredos
das escolas de samba na contemporaneidade. Eu falo mais focado em São Paulo porque o meu campo de pesquisa é mais a cidade de São Paulo, então eu não gosto de fazer discursos genéricos, né, para não ser preconceituoso. Mas, então, o que eu sinto falta hoje no Carnaval é o que eu vejo brilho na potência da obra do Joãozinho. É a forma como ele construi as suas narrativas. E, a partir disso, eu fico me pensando muito como a narrativa dele se casa com a questão da teatralidade. E a forma como ele trabalhava essa construção do desfile, partindo desse enredo mais elaborado, que eu vejo essa potência que você diz, essa construção artística. Então, você está falando da crítica nos enredos. Não necessariamente de enredos críticos, mas como ele pega um tema, por exemplo, o Rio de Janeiro, e ele trabalha desse tema, que pode ser qualquer caminho possível, ele enriquece. Ele constrói em cima desse tema, que pode ser banal, uma história que é muito rica e muito cheia de meandros. Então, ele poderia tratar de uma Lapa de Adão e Eva de uma forma extremamente linear e genérica, mas não. Ele pega esse tema e aí ele faz associações gigantes e traz mitologia, não necessariamente nesse enredo. Mas, quando eu falo dessa riqueza poética, é também uma riqueza no referencial que ele tem. Não necessariamente artístico, mas artístico também. Eu vou retroceder um pouco na sua fala sobre o Carnaval ele ser... dessa luta que a gente tem para o Carnaval ser reconhecido como arte. E aí eu faço também uma crítica também a nós, enquanto pesquisadores artísticos, enquanto historiadores da arte, de que em muito essa dicotomia que a gente coloca de arte popular e arte erudita prejudica a forma como a gente olha para o nosso Carnaval. Ele é uma manifestação artística. Muitas vezes ele é empregado como uma manifestação artística popular, e esse popular é utilizado numa forma, muitas vezes errônea, de depreciar essa produção. Então, talvez eu acho que por isso Joãozinho não tenha tanto uma visibilidade no campo artístico como um todo. É claro que o Carnaval, em sua essência, ele incorpora diversas linguagens, né? Diversos processos artísticos de criação e de expressão. E dentre desses, por isso que eu falei da questão da teatralidade. O Joãozinho ele aplica dentro dos seus desfiles uma lógica teatral que é muito forte. E tá certo, assim, acho que escuto muito de que o Carnaval por si só é teatral. Mas eu acho que em muito essa teatralidade do Carnaval, ela cai num comodismo, do comodismo de achar tá certo, é um evento que está em um palco que é trabalhado em forma de cortejo, um palco que é linear, mas é um palco. Então, claro que as dinâmicas serão teatrais, e não. Acho que muitos desses discursos empobrecem tanto a teatralidade quanto o desfile de uma escola de samba. E o Joãozinho não trabalhava nesse campo do banal, não. Eu acho que a ligação que ele fazia entre ambos os universos eram muito mais ricas, assim. Ele, de fato, ia na cerne, assim. Quer falar alguma coisa, Polônia? Diga. Só para complementar o que o Leandro está falando, eu posso dar o exemplo do desfile de 98, que a Beija-Flor e a Mangueira ganharam o desfile de 98, mas a Viradouro estava lá. E o Joãozinho 30 fez esse mesmo enredo, que era contar a história grega, né, de Orfeu, só que ele traz para a favela o Orfeu Negro, né? Só que dentro do desfile, ele contava a história do Carnaval através dos carros. Então você tinha uma dinâmica de cultura grega, cultura favela, e a história do Carnaval através dos carros alegóricos, onde ele contava o curso, as grandes sociedades, o Carnaval de Veneza. Ele, através do visual, ele contava uma terceira história dentro de um desfile. Então, é esse tipo de coisa que o Leandro está colocando como tendo o Joãozinho 30 trazendo essa movimentação de criação artística que não é linear. Então, você enxerga três coisas, três enredos, três histórias que não é comum das pessoas entenderem, mas elas entendem porque elas estão incluídas dentro da proposta. As pessoas sabem o que é o Carnaval, sabem o que é o curso, sabem o que é a grande sociedade, o Carnaval dos blocos, elas sabem o cotidiano da favela, do compositor da favela, do Orfeu Negro, e ela tem na sua bagagem a história da mitologia grega. Isso não é comum para
dentro de um contexto de carnaval onde é muito mais linear, onde você tem vários carnavalescos que contam histórias interessantíssimas, claro, mas dentro de uma linearidade. Tem começo, meio e fim, num recorte histórico. O João não era um recorte histórico. O João poderia ser um recorte histórico, mas era um recorte histórico completamente delirante. E esse é o delírio que eu gosto. Ele falava que o carnaval não é para ser didático, não tem que ser entendido de um ponto de vista intelectual. E eu gostaria de perguntar para vocês, porque, sendo estrangeira, uma coisa que me chama muita atenção do João é que, em muitos enredos, ele fala da história do carnaval. Acontece com os outros carnavalescos? O João tinha um amor pelo carnaval, então contou várias vezes nos enredos. Não sei, talvez o Bruno. Sobre esse ponto, assim, é que o João, ele vivia o carnaval, né? Isso é diferente, né, do que a gente muitas vezes vê hoje, de pessoas que trabalham, estudam o carnaval. A gente não consegue muito separar, né, o personagem Joãozinho e o homem João, né? Ele vivia aquilo muito intensamente, né, de trabalhar 20 horas por dia, e montar aquilo. Então, a vida para ele era... O carnaval era a vida dele, né? E a vida dele era o carnaval, né? Tudo assim, de uma maneira bem dialética, né? O João, ele conseguiu um feito muito grande, né? Vamos pensar assim do ponto de vista prático. Foi o seguinte: o João, ele conseguiu quebrar uma hegemonia que vinha desde 38, de só 4 escolas ganharem o carnaval. Então, até o Joãozinho 30, né? O carnaval do Rio de Janeiro, ele era de 4 escolas: Portela, Mangueira, Salgueiro e Império, né? Império Serrano. Então, só essas 4 escolas ganharam desde 38 até o primeiro desfile que ele ganha com a Beija-Flor, né? Então, ele traz uma escola que não era cotada, uma escola que não é da cidade, né, do Rio, né, da grande Rio, né, de Nilópolis. E ele ganha pela primeira vez com essa escola. Isso já tinha trabalhado com Pamplona, ganhado outros carnavais, mas isso muda e abre uma possibilidade que foi a democratização do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Hoje todas as escolas aí têm chance e etc. Vamos pensar agora do ponto de vista da obra do Joãozinho, né? Então, como ele consegue quebrar toda essa hegemonia aí dessas 4 grandes escolas? Porque até então os próprios jurados, até então o desfile, etc. Você fala assim: para ganhar o carnaval tem que ter samba no pé, você tem que ter um bom compositor, você tem que ter um grande intérprete, e você tem que ter uma comunidade que samba no pé e etc. Né? E o Joãozinho faz tudo, consegue trazer na Beija-Flor tudo isso, né, aliado a uma plasticidade maravilhosa, estética. Ele muda a estética, a poética do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Com seus... Vamos pensar também no momento histórico em que o João estava produzindo. O João produz ali o auge da produção do João, décadas de 70 e 80, né? Isso, da camisinha, isso. Esse dele querer voltar às polêmicas, né? Dele querer trazer novos temas, né? Então, apesar de plasticamente o desfile, eu acho o desfile mais comum e tal, um desfile certinho, tudo, não tem, mas se esperar, ele continuava assim mesmo, já com algumas limitações físicas, né? Sabia que se esperava muito dele, né? Então ele sempre buscava trazer algo que não havia sido feito, como por exemplo, vocês estão agora aqui, mas todo mundo agora quem que é o grande carnavalesco do momento? É o Barros, né? Então todo mundo, o que o Paulo Barros vai fazer esse ano, né? Então era uma relação muito maior que o pessoal tinha com o que o Joãozinho ia aprontar dessa vez, né? O que o Joãozinho ia trazer, né? Tinha espionagem, o pessoal ia tentar espionar o que ele estava fazendo, tinha todo um folclore em torno, né, dos seus desfiles. E a grande produção dele está nos anos 70 e 80, que foram momentos autoritários, né, no Brasil do ponto de vista político. O Brasil vivia uma ditadura militar, né, entre 64 e 85. Então, os grandes desfiles dele ali na década de 70 foi um período de vigência, por exemplo, do AI-5,
do ato institucional número 5, um período de censura em que as músicas passavam por censura prévia e existia uma grande repressão política, né? E o Joãozinho, então, dentro, né, dos regulamentos, o que as escolas falavam normalmente? As escolas contavam enredos históricos, né? E bem chapa branca mesmo. Você não podia criticar, você não podia colocar elementos contrários à ordem institucional vigente militar. E o Joãozinho subverte isso pela lógica do sonho, subverte isso pela lógica do onírico. Então, e ele traz o seguinte, ele traz a questão ele rompe, né, essa questão da história real, né, de você contar a história profissional dentro do enredo. Ele abre uma fronteira entre a história e a literatura. Então, quando eu leio os enredos do João, eu não estou lendo ali algo histórico que vai ser interpretado. O João, ele é um artista plástico, ele é um grande artista, um escultor magnífico e também um literário. Acho que uma das chaves para a gente ler a obra do João é entender também a questão do João como um criador literário, né? De criar histórias e colocá-las no carnaval, quando não se fazia isso, né? Hoje, todo carnavalesco quer também fazer isso, né? Seguir isso e colocar enredos com temas oníricos ou com temas inventados, né? Com ficção e etc. Mas o João, ele cria uma espécie de ficção histórica, né? Um gênero de ficção histórica dentro do Carnaval de São Paulo, né? Ao trazer, por exemplo, para mim um dos enredos mais bonitos dele, lendo assim, o Rei de França, né? É um dos enredos mais lindos, né? Então ele vai contar a história, né, da vinda do rei da França, né, ao Maranhão, né? Então, toda essa questão, né, de trazer os elementos da cultura brasileira, de contar o que seria uma história tradicional, como as outras escolas contavam, mas sob o ponto de vista aí da criação literária, do ponto de vista... Eu não sou estudiosa assim como vocês, né? Eu vou articulando, mas o que me encanta muito nesse enredo é que ele coloca a França, né, que agora acho que nem tanto, mas até pouco tempo atrás era o máximo, né, da cultura erudita, né? do país, todo mundo, né, era o sonho para onde ele coloca em pé de igualdade, né? Eu acho aquilo assim maravilhoso quando ele, né, o rei está vendo lá as nossas palmeiras dentro do Palácio de Versailles. Então ele sabe, ele põe a gente juntinho. Eu acho isso assim fantástico, né? Assim como o João eleva o brasileiro, né? Assim, ele, nossa, é impressionante. Sem ser óbvio, né? Não, claro, exatamente, sem ser óbvio. E ele vai, por exemplo, e vários temas, né, que por exemplo, o Joãozinho vai abordar, que, por exemplo, outro enredo, esse para mim é maravilhoso, mas um outro enredo que eu gostaria de chamar a atenção é o Sonhar com o Rei da Leão, né? Que ele, em plenos anos 80, né, ele vai colocar ali a questão do financiamento, vai homenagear, né, o patrono lá, né, o Anísio, vai homenagear o patrono da escola com o dinheiro do jogo do bicho, né? Isso no momento já do final da ditadura, quando grande parte dos agentes de repressão, né? Então, quem são esses bicheiros do Rio de Janeiro? Uma parte deles, por exemplo, eram agentes de repressão da ditadura militar, né? E o jogo do bicho sempre teve uma relação, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, acho que mais forte que São Paulo, né? Como algo que faz muito por baixo dos panos, e ele traz isso às claras, né? Ele traz isso no Carnaval, né? Essa questão mostrando um pouco desse mundo, né, do real, né, do Carnaval, do que se passa, né, por trás dos bastidores e etc, né, dentro do Carnaval de São Paulo, do Rio de Janeiro. E o Brasil reverencia, né? Isso exatamente. Que eu acho mais legal. Quer dizer que todo mundo entra na dele, né? Sim. E acaba legal. um pouco com essas hipocrisias, né, de legalistas e tal, né? Porque o que é uma questão muito complexa também é a questão do brasileiro com o jogo, né? O jogo ele foi proibido no Brasil durante o governo Dutra, ainda nos anos 40, né? E a partir daí o jogo sempre esteve sim, cassinos, etc, sempre foram proibidos, né? Mas sempre existiram diversos canais aí de jogos, principalmente nas grandes cidades, né, que passaram à margem dessa legalização e
oficialização e etc. E o João e como que você esses canais aí acabavam sendo financiadores dessas escolas, e o João, ao trazer isso, ele mostrava que era um problema que precisava ser enfrentado, por exemplo, né? E por que não era enfrentado? Porque tinham interesses aí também políticos envolvidos, né? E a crítica dele nunca era direta, não? Nunca era panfletária, era sempre uma crítica indireta, mas que as pessoas conseguiam Captavam, captar. né? Sim, claro. Mas esse é na minha opinião, né, o grande crítico. Assim, a grande crítica é essa, né? Que você não precisa dizer claramente, né? Não precisa ser as claras, né? Você deixa os elementos e as pessoas montam, né? Na sua operação mental, elas montam esse quebra-cabeça, né? E ele nunca fugiu de grandes polêmicas, né? A mais famosa é com a igreja, né? O mesmo censurado, olhai por nós, né? Acho que na minha opinião, essa talvez seja a alegoria mais conhecida, a mais conhecida alegoria da história do carnaval brasileiro, né? Você pensa, a alegoria que a anti-alegoria porque ela não aconteceu, porque ela se não tivesse sido censurada, se não tivesse esse enfrentamento, tudo, seria uma alegoria de um Cristo, ok, né? Não se falaria tanto, né, do que essa censura, essa proibição, né, essa interdição à obra dele, né? Então isso, na minha opinião, essa talvez seja a alegoria mais importante da história do carnaval brasileiro, a que não aconteceu, né? Essa. Oi, Marcelo. Inclusive, o Cristo foi liberar o Brasil como ele era. Exatamente. Esse passado, né, que a gente tinha, que é até hoje, né, de uma série de limitações, de liberdades, etc. E o que a gente vê é sempre a dúvida, né? Ambiguidade o tempo todo e a dúvida. Porque fica sempre aquela dúvida. Ele armou aquilo ou não armou, né? Sim. E a gente, né, não, se foi ele, não foi ele, mas enfim, né, quer dizer, a obra-prima dele, não é possível que ele não pensou nisso, mas a gente não pode afirmar que ele pensou, né? É muito legal isso. Naquele momento ele começou a morrer. E realmente aconteceu isso, e foi uma briga muito grande com a Beija-Flor, 92, todo esse momento, e eu percebi que quando ele foi homenageado na Beija-Flor em 2012, com o Enredo do Maranhão, no final daquele ano, quando ele fez as pazes com a Beija-Flor, que ele voltou à quadra, ele foi recebido, ele entendeu que as pessoas da escola amavam ele realmente, ao final do ano ele veio falecer. 2011. Ele voltou, foi reconhecido, e acho que talvez ele tenha descansado naquele momento. E uma frase do João que sempre me chamou muita atenção, ele dizia: Deus é um grande carnavalesco, e o maior carnavalesco. Não sei, tipo, como vocês entendem isso? Essa frase é incrível porque eu acho que ela mexe com uma coisa que ela tá primordial e que permeia tudo isso, que é a da criação, que é o processo criativo. E eu acho que ele, primeiro, que humaniza. Eu acho que essa frase ela dialoga com os dois campos. Eu acho que humaniza a imagem de Deus, a imagem sacra, mas ao mesmo tempo ela sacraliza a imagem do artista carnavalesco. O divino está entre nós. Exatamente, o divino está entre nós. Então é mais ou menos por aí que eu imagino essa frase, mas de fato, sim. Com certeza Deus é um grande carnavalesco, assim. E os carnavalescos como deuses, talvez, se a gente for pensar dessa forma, pensar como eles atuam, né? Como eles agem como figuras importantes nessa linha, assim. Nessa linha de uma identidade. Eles criam um universo que acontece em 80 minutos. É um universo próprio, aquele que está ali desfilando. Mas que ao mesmo tempo foge da mão dele. Ele criou, ele deu uma diretriz. Existe o Mas o que livre-arbítrio. reverbera ali, existe o livre-arbítrio, exatamente. Eu sou da opinião que cada um de nós, cada homem é um carnavalesco. A gente só não libera o carnavalesco que existe dentro de cada um de nós. E acho que uma das coisas que mais me emociona no João era isso, que ele puxava isso das pessoas. Acho que ele liberou
esse homem carnavalesco dentro de muita gente, né? E tem uma imagem do João que ele está para o lado de cá do rio. Não sei se o Marcelo sabe o nome do rio lá ou do O Mangue. é do Mangue. Aquele rio que tem na Sapucaí é o Mangue. No Mangue, e tem o povo, né? O povo que não pôde ao desfile, e ele é aclamadíssimo pelo povo ali. Alguém gostaria de falar mais? Eu posso falar uma coisa a respeito da Peruche, que a gente está aqui no quadro da Peruche, principalmente. Eu acho que o Joãozinho 30 trouxe para a Peruche, em 89, uma nova... Falando dos orixás, que já existia vários enredos afro e vinculados à religião, mais uma vez vinculados à religião. Ele traz para a Peruche, em São Paulo, talvez um novo padrão até para as escolas de samba de São Paulo. Começava ali um padrão Joãozinho 30 no desfile de São Paulo. Talvez o Bruno saiba falar melhor a respeito da questão visual que o Joãozinho 30 trouxe. A gente observa claramente no desfile da Peruche de 89 imensas referências que ele trouxe da Beija-Flor de 88. Então, você tem toda essa dialética, toda essa dinâmica dos orixás, que é o enredo Os Sete Tronos dos Divinos Orixás, que foi a Peruche 89, saiu aclamada, mas como na Beija-Flor foi vice-campeã, assim como os Ratos e Urubus foi vice-campeã no Rio, a Peruche foi vice-campeã em São Paulo, ele traz para São Paulo uma mudança, talvez, na dinâmica até do desfile, uma coisa que ele fez na Beija-Flor em 76, em transformar o carnaval numa ópera, com contexto, com dinâmica, com enredo, com letra, falando daquilo que estava sendo visto, e talvez ele traz para a Peruche essa grandiosidade que o Carnaval de São Paulo começava a engatinhar. É mais ou menos isso, Bruno? Exatamente. Essa coisa da ópera, e, enfim, como um grande espetáculo, né? E esses 2 anos, né, são 2 vice-campeonatos, né, da Peruche, infelizmente, e que foram desfiles maravilhosos, né? Você tem uma ideia, quem puxou foi Jamelão, né? E no outro ano, junto com a Eliana de Lima, foram 2 anos assim. Eu tenho esses discos assim, sempre eu coloco assim, quando estou em casa sem fazer nada, eu pego o disco de 89 assim, coloco só nessa faixa do Peruche para escutar o Jamelão cantando assim, que é maravilhoso. O enredo é maravilhoso, o samba enredo foi muito bom também, né? A voz do Jamelão na avenida, enfim, era o desfile apoteótico que era para vencer, né? Que a Peruche vem de um jejum aí de décadas, né? E foram 2 desfiles maravilhosos e traz um novo padrão realmente em São Paulo. Mas esse novo padrão não é apenas, né, pelo Joãozinho, mas também por conta a gente muito prefere, foi o Joãozinho que trouxe esse novo padrão assim estético de fazer o Carnaval de São Paulo crescer, né? Mas o que faz também o Carnaval de São Paulo crescer é o seguinte: os 2 desfiles do João são na Tiradentes, né? Então e são desfiles monumentais, que quase a avenida não comportava. E 2 anos depois a gente tem o Sambódromo, e aí sim, né, o que realmente traz esse novo padrão de desfile em São Paulo é a construção do Sambódromo, né? E a partir do Sambódromo, o próprio Sambódromo de São Paulo, né, ele já é um pouco pensado aí pela indústria cultural. Os desfiles são pensados já não apenas, né, como era pensado antes, né, da construção do Sambódromo, como o desfile passa a ser pensado primeiro do ponto de vista visual, né? Então, a partir do momento que você vai ter lá 50 mil espectadores ali assistindo, 30 mil espectadores, transmitido por milhões de pessoas dentro do Carnaval de São Paulo, ele passa a ser transmitido pela televisão, né? Você vai ter milhões de pessoas assistindo, então ele tem que ser um espetáculo grandioso, né? Ele tem que ser um espetáculo cada vez maior. Então, a partir dos anos 90, o Carnaval de São Paulo, ele passa a ser um carnaval muito grande pela questão do Sambódromo e pela questão de cada vez mais entrar o dinheiro das emissoras de televisão, né? Isso é indissociável. Com a construção do Sambódromo, a prefeitura garante o quê? Um espaço específico para os desfiles, né? É uma grande conquista para a cidade. A gente não pode esquecer que o Sambódromo é uma grande conquista para o carnaval da cidade. Que outro evento, tirando os clubes de futebol,
mas que outro espetáculo, que outra atividade tem um espaço específico para ser realizado dentro da cidade, né? E com o Sambódromo, a gente tem o quê? A gente tem a televisão entrando, a gente tem os desfiles de São Paulo sendo repercutidos no Brasil inteiro. Hoje ele é exportado, o desfile de São Paulo é exportado para vários lugares do mundo, né? E isso permitiu que o Carnaval de São Paulo crescesse. Uma pista maior, né? Não só o espelho do Rio de Janeiro, mas também a própria dinâmica das escolas dos anos 90, né? Trazer cada vez mais componentes, né? Das escolas, você pensar, por exemplo, existem 3 tipos de desfiles completamente diferentes na história do Carnaval de São Paulo. Você pegar, por exemplo, o desfile da São João era uma coisa, com a Tiradentes a gente tem uma lógica completamente diferente, e com o Sambódromo uma terceira lógica completamente diferente. Se assistir os 3 desfiles, você percebe que são três produções artísticas e estéticas e completamente diferentes, né? Com linguagens, inclusive, bem diferentes, né? Mas, claro que o Joãozinho tem essa contribuição aí, né, nesse momento, aí no final dos anos 80, claro. O pessoal da Peruche, vocês gostariam de falar alguma coisa dessa experiência do João na escola? E alguma memória? Na época que o Joãozinho fez o carnaval aqui na Peruche, eu só era componente, eu só desfilava. Eu me lembro bem do Joãozinho aqui na quadra, eu brincando com ele. E a última experiência que eu tive com o Joãozinho, acho que estou lembrando de você, foi em Brasília, numa festa que ele fez, junina, lá da CIE. Ele estava numa cadeira de roda, tirei várias fotos com ele, mas, infelizmente, essas fotos ficaram com a minha irmã lá em Brasília. Tá? Na época, ele levantou mesmo a Peruche, que a gente nunca chegou quase a ser vice. E nós somos vice com ele em 2 vezes. Então, a gente tem muita lembrança dele, muita saudade, entendeu? E ele fez muita falta para o Carnaval de São Paulo. Obrigada. Nessa época que ele fez o Carnaval na Peruche, ele era frequente aqui? Ele vinha para São Paulo para trabalhar? Era frequente. Ele era o carnavalesco, ele era frequente aqui em São Paulo. O Jamelão também, né? Só folião. Não. Eu não vou falar nada porque eu sou só folião da Peruche. E vim agora, faz 3 anos que a gente está aqui na Peruche, né? Então eu nem conheci pela televisão só, tá? Ela não, já é antiga, por isso que ela sabe de toda a história. Queria falar também um pouco em relação ao que Poloni disse. O carnavalesco do Rio de Janeiro, que não era o mesmo processo que ele tinha aqui em São Paulo. E tanto é que, assim, vendo a transmissão do desfile, a Alice Brandão ela fala de que há um estranhamento do público com o desfile da Peruche, que há um certo distanciamento por conta de uma visualidade. E é curioso isso de se pensar que são 2 cidades distintas. Então, os processos criativos, por mais que reverberem uma na outra, por mais que tenha esse contato de fricção, ainda assim são 2 dinâmicas distintas, assim. São terrenos distintos. Eu vejo no Carnaval da Peruche de 89, os 7 Tronos dos Divinos Orixás, um saudosismo do Joãozinho 30 com o Carnaval da Beija-Flor de 78. Ele traz a mística dos orixás para Peruche de uma forma onde ele se traduzia de uma maneira mais moderna no Carnaval de 78. Ele traz para São Paulo toda uma visão que ele tinha do que ele já tinha feito na Beija-Flor de 78 e na Beija-Flor de 88 para Peruche em 89. Talvez isso seja o estranhamento, você trazer uma estética diferente, uma estética visual já quase que cristalizada no Rio de Janeiro,
para uma coisa mais saudosa, que era uma avenida, não era um sambódromo, como era na Avenida Marquês de Sapucaí, em 78, que em 78 não tinha um sambódromo, era uma avenida como a Avenida Tiradentes aqui. E talvez esse Carnaval da Peruche seja o auge do saudosismo dele com relação à própria Beija-Flor. Sim, e você falou de palco, é interessante também dizer os palcos que ele passou, no sentido de que ele pegou um Rio de Janeiro antes da construção de um sambódromo, depois da construção do sambódromo, pegou uma São Paulo pré-construção de um sambódromo. Então, é interessante também pensar, não sei, eu acho que a gente nunca vai ter a resposta disso, mas qual é a mentalidade de alguém, o pensamento de alguém que permeia por vários desses campos. Eu acho que, claro que a gente tem carnavalescos na atualidade, principalmente no Rio de Janeiro, que também passaram por esses vários palcos, mas não sei, eu acho curioso pensar isso. Eu queria perguntar para Mara, o que você interpreta, primeiro gosta de luxo, quem gosta de miséria intelectual, como você, como sendo uma estrangeira radicada no Brasil, interpretou essa frase na primeira vez que você ouviu essa frase, leu a respeito? Eu acho que é uma frase universal. Porque essa divisão entre mundo, entre aspas, popular e academia existe na Itália também. Então, é uma frase que eu senti naquele momento. Eu ouvi o universo da academia fechado e esse desejo, a manifestação popular, o Amiradade, ele diz sempre que é uma manifestação de alegria, de dentro para fora. Eu interpretei muito como uma questão de participação universal. Mas, infelizmente, eu acho o mais interessante do João, que me chama muita atenção, é que no Carnaval, no João, não existe essa fronteira entre erudito e popular. O Carnaval é um momento em que se quebram as hierarquias, as relações de poder. Sempre, desde a origem, existe uma inversão. E tem uma entrevista, eu não sei o que acontece, mas o brilho do Carnaval você não vai achar numa universidade. Eu gostaria que a universidade tivesse brilho, mas tem pouco. Eu tenho uma interpretação bem peculiar a respeito dessa frase do João. Para mim, eu não vou poder responder por todos, mas para mim o luxo dele é o luxo da criação, o luxo da criatividade, não é o luxo material. Nunca foi. Porque ele não trabalhava, era uma estética de luxo, mas o material não era luxuoso. O material era bem simples. Era você transformar, acreditar que aquilo era muito rico quando era feito de bacia, quando era feito de pratinho de papelão. Então, esse luxo que ele estava interpretando era um luxo de você ter uma corte francesa, visitando as lendas do Maranhão, era a subversão da imagética de você trazer o Brasil como sendo visto de fora, mas é a criatividade do povo brasileiro que é mais importante, não o material em si. Eu tenho uma outra interpretação. A minha interpretação é que ele mandou um recado, né? Porque, de uma forma geral, a gente vê, eu falo, nós brasileiros, para o povo, para o pobre, qualquer coisa tem que servir. Ele tem que estar satisfeito com qualquer coisa, sabe? Então, eu acho que é essa mentalidade, né? E João não. João deu o melhor para o povo. E aí ele mandou um recado, falou, ó, você quer que dê pobreza? Você que fique com a pobreza, entendeu? Você que... Vamos dar o luxo para todo mundo e dar o luxo para o povo também, porque o povo merece. Né? Então, achei que ele mandou um recado para a sociedade que acha que a pessoa mais simples, para ela, qualquer coisa está bom. Né? Aquela história, você vai dar uma roupa, a roupa velha pode dar para
Né? O pobre não pode gostar de uma roupa chique, de marca, como todo mundo. Então, eu vejo ele mandando esse recado. Mas o carnaval dos mendigos, dos esfarrapados, também era luxo. Era o máximo do luxo. E ele provou isso, entendeu? Porque ele falou, ele não aguenta, né? Larguem minha fantasia, não me enche o saco. E aí ele mostrou que ele sabia fazer qualquer coisa. Né? Claro, e pensar também o carnaval enquanto empoderamento, né, da comunidade, dos desfilantes, dos integrantes dessa. Ia ficar aqui divagando para sempre. Fazer uma tese Não. sobre ela. Fazer uma tese, com certeza. Mas o empoderamento, e assim, o Carnaval do João estava, né, ele foi para o mundo, estava todo mundo reverenciando. Então, não era só aquele momento, não. Ele colocou o povo dele, o povo do Carnaval, e o povo que chamam de povo, num outro patamar. E eu não sei se até o Marcelo talvez possa falar isso, que depois de João, eu não sei se foi assim, que a sociedade começou, talvez o Bruno, que a sociedade começou a querer entrar no Carnaval, ou foi antes do João? Na verdade, desde antes, né? Desde antes do João, que há uma penetração da classe média dentro do Carnaval. Mas a chave que eu faço da leitura dessa frase é um pouco da que o Leandro falou, de empoderamento mesmo das comunidades. Porque é o seguinte, é no momento do Carnaval em que as comunidades pobres, elas são protagonistas, né? Dentro desse processo de inversão carnavalesca, então elas são humilhadas, elas têm carências 364 dias no ano. Mas no dia de carnaval, eles são os protagonistas, é o seu momento, é o momento que você vai desfilar. E é o momento em que essa pessoa ela é vista por toda a cidade do Rio de Janeiro, todo mundo vai lá reverenciar essa pessoa da comunidade, da favela, né? E aí, nesse momento, ela tem que ter realmente o melhor, né? Ela tem que ter o máximo, tudo tem que ser o mais bonito. Só porque ela é pobre, ela não pode fazer um espetáculo bonito, ela não pode fazer um espetáculo luxuoso, né? Como eu já tive em reuniões com secretários e com administradores de esquerda que falam o seguinte: não, nós vamos cortar dinheiro desse carnaval sim. Falta merenda em Itaquera, falta escola, falta hospital, vou ficar distribuindo dinheiro para carnaval? Né? Então, acho que é um pouco disso. Né? Olha, nós temos tantas outras prioridades, né? Então, para o pobre, por que eles vão gastar esse dinheiro com o carnaval? Isso é desperdício. E o João vai por outra lógica, né? Não. Ao estar fantasiado com o que há de mais bonito, eu me empodero, eu me aproprio da passarela, né? E eu realmente vivo esse momento mágico que é o desfile, né? Em que essas pessoas, onde naquele momento que se materializa a inversão do carnaval, né? Onde a pessoa pobre, a pessoa humilde, ela é o centro das atenções e ela tem o poder ao desfilar. Uma provocação também. Porque quando a gente fala em João, a gente está falando do carnavalesco, mas a gente fala do mito também. Então, muitas coisas, com o falecimento dele, com a obra dele, ou são esquecidas ou são mudadas. Né? Então, eu lembro dele. Na verdade, eu devo ter entrado para o mundo do carnaval através de Ratos Urubus, que a gente foi impactante mesmo. Foi motivo de debate em sala de aula, na minha aula de sociologia. Realmente, ele tomou uma outra dimensão que não só o carnaval. Né? Ele realmente teve um impacto social. E eu queria perguntar para o Polônio, para o pessoal que está aqui, até que ponto Ratos e Urubus, por ser esse marco todo, e realmente não foi campeão, né? Ofusca parte da obra dele, que a gente acaba, realmente é muito marcante essa parte, ofusca parte da obra dele. O Polônio falou do desfile da Viradouro, eu não sei se é o começo, mas da Viradouro de 98, do Orfeu, tem uma outra interação também, além dos 3 enredos, que virou um filme. E o filme foi gravado durante o desfile, que foi o filme do Cacá Diegues, do Orfeu, com Tony Garrido. Então, tem mais essa coisa midiática do João de interagir com outros meios. E, recentemente, teve o filme que foi gravado, provavelmente deve ser do primeiro carnavalesco da biografia dele. E eu assisti o filme, não sei se todo mundo assistiu, e é em cima desse filme que eu queria falar um pouco, para a gente debater até que ponto esse filme
A gente sabe que é uma ficção, que mistura fatos reais e fictícios, mas até que ponto ele contribui ou ele ofusca uma memória real do João? Do Matheus. Bom, primeiro eu vou começar com a história do Carnaval dos Mendigos, que você falou que ele ofusca, eu acho que é o contrário. Eu acho que nem tudo que chega... Ninguém lembra, tirando o samba talvez, ninguém lembra como foi o desfile da Imperatriz, que foi o campeão, né? Na verdade foi empatado, foi desempatado no final. Ninguém lembra do desfile da Imperatriz, mas todo mundo lembra da imagem do Cristo, que é muito mais forte. Mas eu digo assim, ofusca não o outro desfile, não o desfile do Ratos Urubus. Na obra dele, que é marcante, Ratos Urubus, até que ponto Ratos Urubus ofusca o restante da obra dele? Entendi. Eu acho que assim, todo artista plástico tem a sua Mona Lisa. O João tem o Ratos Urubus, mas as outras obras as outras obras artísticas dele têm tanto valor quanto. Porém, era um momento muito célebre de você quebrar paradigmas no desfile das escolas de samba do Rio, onde você tinha um carnaval de 88, onde a Beija-Flor, supostamente, de todos os desfiles de escolas de samba, foi o mais caro da história, até hoje. É o desfile de 88 da Beija-Flor, onde você vê que um carnaval que não ganhou a Beija-Flor de novo, ficou em terceiro lugar. Quem ganhou foi Kizomba, da Vila Isabel, pela força do samba e pela criatividade e ousadia de você fazer um carnaval que também quebrou paradigmas, sendo uma estética diferente. A estética era uma estética do simplismo, quase minimalista, mas era de um poder principalmente no Rio de Janeiro, de uma escola de samba que não tinha quadra, de você conseguir ganhar um carnaval pela força do samba e da força das pessoas que estavam lá. E o Joãozinho 30, perdendo esse carnaval, que era o carnaval mais caro da Beija-Flor, constrói a narrativa de Ratos e Urubus. Então, uma coisa ligada à outra. Muitos enredos do João têm uma sequência. Ratos e Urubus é o primeiro carnaval da sequência social dele, de 89, 90 e 91. Que é uma sequência que começa com a limpeza, tirando o lixo, vasculhando o lixo do nacional. No Carnaval de 90, você tem o que ele sempre fala, que o Brasil é para onde a humanidade caminha, porque a humanidade cresceu do Oriente para o Ocidente, e o Brasil seria o final. E 91, o lúdico da criança, que seria realmente a salvação do Brasil, a salvação da humanidade em geral. Então, eu acho que não é assim, a imagem das pessoas associadas ao Joãozinho 30 é o Carnaval dos Mendigos. Assim como você olha para a Mona Lisa, você identifica que aquele é o mais importante quadro do Renascimento. Queria dizer que a Mona Lisa não é. É obra-prima. 30, eu falo com um amor enorme, com uma nostalgia muito especial. Nessa época, eu estava bem ao lado, bem pertinho do presidente da Unidos do Peruche, na época, que era o Walter Guarilho, e acompanhei toda a contratação, aquela empolgação em trazer como tudo que ele fez na vida, né? Joãozinho deixa um legado que vai ser seguido e respeitado por anos e anos, né? Então, meu carinho eterno ao Joãozinho 30 e sempre a minha Peruche. Tem outra aqui, tem outra. Ela ligou agora? Não, eu ligo para ela me mandou um áudio aqui. Muito pouco, e foi um carnaval deslumbrante com o Joãozinho 30 em 1989. E eu tive o privilégio de estar lá e ver de pertinho esse grande desfile, essa grande obra do carnavalesco querido Joãozinho 30. Eu vou ver se eu consigo. Eu ia ligar para ela. E ela sabe da história de eu ter esse contato com essas pessoas. Só que a hora que vocês perguntaram, ela começou a mandar, não consegui ver o áudio. Eu ponho ela ao vivo aqui. Isso. Deixa eu só ver aqui. Vendo que ela é bem peruchiana. E aí eu tirei a foto aqui e comentei que vocês estavam fazendo um documentário.
E ela é que nem vocês. Tem o carnaval, o samba, ainda mais o Joãozinho 30, no coração, na veia, tudo. E eu perguntei para ela, aí foi onde ela mandou esse áudio. A hora que vocês começaram a perguntar, a hora que eu vi, ela estava mandando o áudio. Eu falei, pô, eu tenho que escutar para ver o que ela mandou. Aí vocês pararam o assunto, eu falei, e agora? Mas eu acho que foi bem importante, né? Porque ela sabe de toda a história. Então ela faz parte da 105, tá? Que é a rádio do samba. Tem aquele samba pé de passagem com Moisés da Rocha, tudo. E ela é a Greide Xavier. Eu vou ver se eu ligo para ela e ela dá uma palavrinha com vocês. Rapidamente. Não tem esse aspecto. Ele deixa claro que é uma obra de ficção baseada em vários fatos reais. É uma criação artística que talvez o Joãozinho 30 até goste, porque, como ele fazia vários enredos, é um enredo da vida dele, que não necessariamente é atrelado a um discurso histórico. É uma história que se cria a partir da história do João. Eu acho o questionamento incrível, Castulho. Eu acho que se encerra aí. De que forma ele é visto como carnavalesco do Ratos e Urubus, e essa imagem não é transmitida nas suas construções de enredo. Eu trago essa crítica, por exemplo, no campo de que eu vejo mesmo dentro do carnaval o Joãozinho 30 sendo visto como carnavalesco de Ratos e Urubus, e não dessas narrativas incríveis que ele tanto desenvolve. Então, de que forma, de fato, esse Ratos e Urubus cria para ele uma sombra, mas também de que forma isso não é um certo comodismo de quem olha, vê a obra inicial, abre alas e não se interessa em ver o restante do desfile, sabe? Acho que tem os dois lados. É que o Bruno falou também do Rei da França, e aparece no filme, né? O Joãozinho tentando explicar para a diretoria de carnaval do Salgueiro sobre o enredo. Isso é tão atual, é tão é tão real nas escolas de samba que é desafiador. O filme, quando ele, só explicando, ele trata esse recorte do tempo, um tempo fictício, inclusive, que é a criação do Carnaval de 74, o Rei de França na Ilha da Assombração, que é a visão do rei menino de França do que ele encontraria no Brasil como sendo um paraíso. E através das lendas que ele conhecia da avó dele, da tradição oral do Maranhão. Mas é exatamente isso, é um recorte ficcional. Porque a frase, quem gosta de pobreza intelectual, o povo gosta de luxo, não é dessa época. E ela é dita no filme, mas é para você ilustrar todo o universo através desse pequeno recorte. É uma criação histórica ficcional, como o João gostava de fazer. Por isso que o filme talvez tenha esse mérito, inclusive. Tem algum elemento, uma referência cultural que vocês veem, que o João repete nos enredos? Elementos que se repetem ao longo dos anos na construção dos vários enredos. Não sei, uma curiosidade. Acho que o corpo. A questão da sexualidade, não sexualidade dessa forma do ato sexual, mas o corpo. Eu acho que a sensualidade. Eu acho que permeia pelo menos parte das obras dele. Do ser humano, sim. E os temas ligados ao folclore brasileiro, né? Em nenhum momento ele abandona quase todos os enredos dele, em praticamente quase todos os enredos dele, tem algum elemento que ele busca. Em alguma ala, ele vai colocar alguma coisinha ali sobre isso. Talvez o Bruno tenha falado exatamente isso. Eu vou até começar a falar desse enredo da Peruche aqui, de Roma pagã, o esplendor da Pauliceia, que é exatamente isso. Ele começa em Roma. É a história do carnaval, que ele contou várias vezes. Isso também existe. Ele conta a história do carnaval várias vezes, seja na Peruche, seja na Viradouro. E ele traz, dentro do enredo, ele traz o carnaval do mundo para o Brasil. A criação estética de você criar uma Roma com plumas, não existe em Roma. Você tem a arte plumária brasileira para demonstrar uma parte da humanidade que não exatamente estava ligada a isso. Então, você constrói, através da arte plumária dos índios brasileiros, uma estética e uma visão de carnaval, da história do carnaval. E
eu estava falando nos corredores com Antônio e você falou que você considera o João um grande encenador, você trabalha com teatro, você gostaria de falar um pouco disso? Comecei a compreender, não a compreender, mas comecei a procurar a junção desses dois universos através do Joãozinho, e os meninos me auxiliam muito nisso, por conta de um processo teatral que a gente está passando lá no grupo. E eu acredito, pelo pouco que eu ando vendo do Joãozinho, que o teatro, que é o grande berço dele, tenha sido a grande asa dele, assim mesmo, entende? Porque eu vejo ele como uma potência, como dramaturgo, eu vejo ele numa potência enquanto diretor. São linguagens que se cruzam, são coisas que dialogam com muita força. E quando você vê as estruturas dos desfiles do Joãozinho, aquilo é um espetáculo teatral, para mim. Então eu acredito que... E é louco você pensar que um cara com um monstro desse, né, autodidata dentro de um país do diploma, né? Compreende? O cara procurou ser isso. Entende? Enfim, eu estou como curioso. Obrigada. E percebo nele um grande encenador, como grandes encenadores da história do Brasil e essas pessoas que andam, enfim, aparecendo. Acho que é isso. Sim, exatamente. Ele faz esse misto maravilhosamente bem. Só que foi hoje a primeira vez que eu pensei nisso, que a ópera sempre é trágica. Tipo, todas as óperas acabam em tragédia, é morte. E o grande elemento do João é a alegria. Pode ser uma ópera bufa, né? Mas a característica das óperas geralmente é a tragédia. Então, ele sempre fala desse elemento da alegria no desfile. Eu sempre queria perguntar se vocês veem alegria nos outros carnavalescos, se é um recurso estético do João. Você falou de tragédia. Vários desfiles são tragédia, acabam em tragédia, acabam em segundo lugar. Vamos considerar este elemento no processo. Um até em 11º. Mas vamos considerar esse aspecto. Agora, com relação à alegria, ele fala que é a grande força da humanidade. Ele sempre fala em diversas entrevistas, sempre falou. Ele falou diversas vezes que a alegria é a energia que faz a transformação do ser humano. Enquanto você coloca a alegria para fora, você consegue trazer para você uma mudança de pensamento, de paradigmas, e você faz com que você entenda o mundo dele através da alegria. Realmente eu vejo vários enredos do João como extremamente alegres, mesmo um enredo de Ratos e Urubus, que seria uma crítica. Mas é uma crítica que acaba sempre num tom positivo, porque ele acaba com o chafariz da Praça Mahatma Gandhi, com as crianças tomando banho, limpando a alma. Mesmo no enredo muito crítico de Ratos e Urubus, acaba com um grande banho, um banho que você limpa toda a sua alma para você estar leve, alegre, para enfrentar o resto do dia a dia. Eu acho... Desculpa, pode falar. Não, continuando a fala do Marcelo, uma das coisas que me chamou mais a atenção do João era, nesse sentido de acabar um desfile com uma mensagem de purificação, de esperança, a relação dele com a origem, com a essência do carnaval, porque o carnaval é uma festa que nasce para celebrar a passagem do inverno para a primavera, uma festa de renovação, de regeneração. Então, quando ele começa um desfile mostrando um problema
político, social e termina com o chafariz, com a fonte ou com a espaçonave de crianças, existe sempre no João esse elemento de regeneração que remete à origem do carnaval. Isso eu achei extraordinário, eu fico extremamente encantada com isso. Com certeza, com certeza. E eu penso também dessa alegria como fruto de um processo. Acho que o processo para o João assim, é fundamental no sentido de que não é uma alegria genérica, não é uma alegria puramente estética para colocar, entender, um pontinho de alegria, não. Ela vem como resultado de um processo de criação, de um processo de troca com a comunidade. Você perguntou dos carnavalescos hoje em dia e da contemporaneidade. Eu acho que não, mas aí eu acho que é porque eu não vejo sinceridade em como os carnavalescos desenvolvem hoje os seus enredos. Então, para mim, a alegria ela não consegue surgir em um espaço que não é sincero, em um espaço que é pasteurizado. Então, hoje eu diria que não. Acho que há muita máscara no Carnaval de São Paulo hoje que não deixa... Carnaval de São Paulo, no Carnaval do Rio também, de escola de samba, essa máscara que não permite com que o carnavalesco, enquanto artista criador, perpasse para a comunidade, perpasse para o seu desfile. E o mesmo vale para a comunidade, para o desfile, para o carnavalesco e para o restante. Leandro, o que a gente assim, o que eu sinto muito no trabalho do João é vida, né? Então a arte dele, para mim, é uma arte com vida. E você falou hoje em dia, vocês que conhecem bem o carnaval, na época de João, você acha que os outros carnavalescos também tinham vida nos seus desfiles, nos seus carnavais, nos seus enredos? Eu acho que sim, assim. Eu acho que também tudo faz parte de contextos do próprio carnaval. Atualmente, assim, acho que no período do João também existiam outros carnavalescos, também existiam outros processos de criação que trabalham mais nessa linha. É que a própria história do carnaval, das escolas de samba, tendeu para o que a gente vê hoje. Tanto é que, se a gente for pegar os enredos do Joãozinho 30, já no final da década de 2000, não tem a mesma potência de construção histórica que tinha na década de 80, mesmo no início da década de 90. Então, acho que faz parte dessas próprias micro-histórias dentro do carnaval. Acho que existe, acho que os dois lados da balança. Do Poloni, você conhece melhor. Tem um carnaval que eu gosto muito, do João. É famoso também, porque, afinal de contas, foi campeão da Viradouro, que é o campeão de 97 da Viradouro, lá do Big Ben. E traz um novo impacto para a avenida, que foi aquele carro todo preto. Qual foi o real impacto disso? Porque, assim, você ouve depois o pessoal comentando, falando da Viradouro já campeã. Mas você que estuda mais o João, nesse carnaval, qual foi o real impacto da Viradouro nesse ano na avenida? Ninguém espera que você comece com preto, com nada. Mas eu já até comentei, a Viradouro tem o grande mérito de ter se reconstruído para fazer o Carnaval de 97. Talvez essa reconstrução da Viradouro seja a criação da própria Viradouro, do próprio universo da Viradouro. Ela se reconstruiu do Carnaval de 96, que foi um desastre, um carnaval que era gigantesco, que não coube num tempo de 1h20 de desfile, para você fazer um carnaval mais enxuto, com alegorias renovadas, e você traz esse universo científico, baseado em uma criação científica baseada em ícones mitológicos, para você ter uma adaptação melhor das pessoas, e querendo ou não, outro saudosismo do Joãozinho 30 com relação à Beija-Flor de 78. Ele traz elementos de 78 para o Carnaval da Viradouro. Então, ele começa, tem o tricampeonato na Beija-Flor em 78, e o último carnaval que ele ganha na Viradouro, de 97, com o mesmo tema da criação do mundo. A criação do mundo exclusivamente na tradição Nagô, e uma metáfora da criação do mundo científica com esses mesmos elementos da criação do mundo, com os elementos da tradição iorubá, da tradição negra, no desfile da Viradouro. Mas principalmente porque ela se renovou. Ela quebrou um paradigma de você mudar a estrutura de carro alegórico.
Você não via comumente as pessoas nos carros alegóricos, principalmente nesse abre-alas, que precisava ser inteiro preto, para você ter a movimentação visual, de você ter, como se fosse um cosmos, um mundo em expansão, né? Você tinha uma comissão de frente que era uma luz muito branca, que era a grande explosão, e aquele carro preto atrás, onde as pessoas, os destaques, elas não vinham agarrados em Santo Antônio, elas vinham com braços livres. Misticismo, assim, com tanta potência que nem o João? Isso é algo constante nas escolas. A religiosidade é algo marcante, né, dentro das escolas. Então, essa simbiose, esse sincretismo religioso, não tem como você pensar, né, num desfile de escola de samba sem você pensar em oferendas para os orixás, sem você pensar em pessoas fazendo promessas. Isso é algo que é mais do que o carnavalesco, isso é algo que envolve toda a escola. E o carnavalesco, ao trazer esses elementos dentro do desfile, também é uma maneira de você unir e agregar a escola, né? Então, isso é um recurso que muitos carnavalescos usam. Mas o que a gente percebe é que o João nunca traz de forma linear, né? Ele sempre, não sei se ele desconstrói, ele dá ambiguidade, ele tem algum outro que trabalha assim, com essa multiplicidade, assim, com transformação. Talvez esteja sendo criado não, já exista. Talvez o novo carnavalesco da Mangueira seja a grande revelação. Eu acho a pergunta complicada no sentido de que eu acho que existe sim, mas eu acho que talvez a forma como o carnaval tem estruturado não permite que isso aflora. Eu volto para o ponto de que os desfiles hoje, os enredos como são desenvolvidos, são muito lineares no sentido de engessar o carnavalesco enquanto artista criador. Então, o Bruno tinha falado, e eu acho que é completamente coerente, do João também literário, de um enredo que é uma construção poética muito maior do que a visualidade das alegorias de uma escola de samba ou das fantasias. Eu acho que hoje isso é uma coisa que não tem. E eu acho que essa falta de espaço e de próprio incentivo do carnavalesco quanto artista criador, acho que engessa nesse sentido. Eu acho que tem, mas eu acho que em muito isso é minado pelas estruturas do próprio desfile na contemporaneidade. Mas a pergunta é se na época do João tinha alguém... Salvador Dalí do samba. Porque ele permeia o surreal. Como o Bruno falou, é uma realidade ficcional, né? Ele cria uma ficção real. Uma dualidade muito forte dentro do universo do Joãozinho 30. E, às vezes, hoje, principalmente, que eu vejo os carnavalescos, como o Leandro falou muito, fala a respeito dos enredos, das construções dos enredos esse ano, desse período atual, os carnavalescos colocam tudo muito mastigado. Então, você sabe exatamente assim, onde cada coisa... É muito didático. Talvez o lúdico e você colocar um enredo onde as pessoas vão ter... O enredo era descrito em uma página 4. Nada mais além disso. E você entendia exatamente o que o Joãozinho queria dizer, contando de forma lúdica todo o universo cultural de Pernambuco através do rio Capibaribe, que era uma... É dado, é pronto. Né? E agora parece que é tudo mais rígido. E pensar também a gente não esquecer que o carnaval, ele não é só o carnavalesco. Então, por mais que o Joãozinho ele seja um iniciador, um disparador, existe o mestre de bateria, existe o sambista que compõe o samba. E tudo isso vai enriquecendo, assim. Eu acho que talvez, quando a gente começa a decupar dessa forma, a gente também pode entender um pouco a lógica dele enquanto encenador, dele também enquanto dramaturgo. Mas não sei, também são piras. Hoje, os desfiles são muito engessados também, porque as escolas levam um regulamento embaixo do braço e seguem aquilo muito. Então, às vezes, o carnavalesco ele fica engessado com um trabalho, porque ele cria uma coisa e está fora daquele contexto do que o regulamento diz. Né? Então, a gente percebe que a cada ano a modificação prejudica muito essa parte da criação. Muita coisa que eles criam acaba sendo
cortada no meio do caminho, porque no contexto, na hora de você levar mais de 3.000 pessoas para a avenida, aquilo não vai prejudicar em algum décimo, vai prejudicar em então acaba podando, eu acho que muito o carnavalesco de fazer coisas que naquela época o Joãozinho fazia. E no Rio de Janeiro é muito diferente de São Paulo. Ainda hoje, acho que os meninos mais do que eu aí, mas assim, aqui você passa com uma escola e o jurado vai ver todas da noite para depois entregar uma nota. No Rio de Janeiro não funciona assim. Eu acho que tem muito a ver também com regulamentos, a maneira como o carnaval está hoje. Exatamente aquilo que está descrito no manual que é entregue para o julgador, você perde ponto. E isso o Joãozinho 30 jamais ia conseguir fazer. Ele não seria adaptável a esta realidade atual. Jamais. No Carnaval de São Paulo ou do Rio de Janeiro, onde você tem um mapa de desfile, onde você tem um carro alegórico, você tem um desenho de carro alegórico que é entregue para os julgadores, se eu fizer 5 carros alegóricos com um pano branco pintado e justificar aquilo, o julgador não pode me dar menos que 10. É criativo? Não, não é. Você pode fundamentar? Pode. É bonito? Depende da interpretação. Mas eu acho que o punitivo é pior. O caso da Gaviões da Fiel. Tinham regras e ele gostava de burlar as regras, entende? Eu acho que era ele se desafiava nesse sentido, né? E eu acho que, se eu não me engano, ele começou nesse desafio com o enredo, né? Não foi? Né, quando ele muda o foco do enredo, a forma. Posso dizer em casa, né? É diferente quando você. Claro. Pô, João foi um grande carnavalesco. Começou no Acadêmico do Salgueiro, fez grande carnaval com aquela equipe maravilhosa. Fernando Fontona, Renato Lage, Arlindo Rodrigues. Grandes carnavalescos que passaram pela academia e depois se firmou na Beija-Flor de Nilópolis, ganhando vários campeonatos, revolucionando aquele carnaval, juntamente do Salgueiro também com a Roda Magalhães, que não poderia deixar de citar. E tive a honra, no ano de 2001, cantar o carnaval dele, Gentileza, o Profeta Saindo do Fogo, no Acadêmico do Grande Rio. Foi um dos grandes expoentes do nosso carnaval. Com certeza, ele faz uma grande falta. Revolucionou o carnaval do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Né? Muito obrigada, viu? Um beijo. Amém. Assim seja. O Quinho do Salgueiro falou sobre o desfile de 2001, do Gentileza, que é um outro, digamos assim, mudança de parâmetro que ele fez para chamar a atenção do público. Mas vamos deixar com a Cris, que ela vai falar sobre... Em casa, e muitas vezes, meu marido, para quem não sabe, ele é intérprete aqui em São Paulo, mas ele é carioca, né? Começou no Rio de Janeiro. Então, assim, em casa ele sempre fala que o regulamento, mesmo aqui em São Paulo, quando você está na avenida, um carnavalesco que hoje já é um carnavalesco renomado, ele é visto de uma forma pelos jurados. Quando você vem com um carnavalesco novo, quando você vem com um carnavalesco que ele ainda está no acesso, ou que ele ainda está lá embaixo, nos grupos 1, 2, então, o jurado, ele vê de uma outra forma. Então, as escolas que têm um carnavalesco hoje, que ele já é um carnavalesco de renome, é um carnavalesco que ele já escreveu a história dele, as notas dele são baseadas naquele trabalho dele, né? Então, eu acho que no caso do Joãozinho, quando a gente fala que ele fugia às regras, é justamente isso. Como é que você vai julgar um Joãozinho da mesma forma que você julga um outro carnavalesco, né? Então, isso acontece muito
Eu acho que isso ainda acontece e acontecia na época dele também. Só voltando um pouco, me veio agora na cabeça, assim, lembrando, quando você falou do desfile do Big Ben, né? Para mim, essa questão das origens, da criação, você falou que para você ele conversava com qual desfile? 78. Da tradição na Gol, né? Exatamente. E que ela está falando, esse tema, né, que do misticismo e da criação, eu acho que dentro desse seria parece que um exercício de metalinguagem que o João fazia, né? De ao mostrar a criação, né, a criação do mundo, a criação, né, do universo, ele revelava a própria criação dele enquanto carnavalesco, né, daquilo que como que surge o mundo. Ele falava várias vezes como surgiu o carnaval e quais são os elementos que ele coloca, né, como criador, né? Então, eu acho que nesses desfiles aí, ele um pouco que passa para a gente essa experiência da criação, né? Dentro desse processo de criação artística. Eu acho que nesses desfiles ele fica nítido, né? Como que é esse processo de criação artística, e volta aquela frase lá de que Deus também, né? De que Deus é um grande carnavalesco, né? É um grandissimo místico e é interessante ver a nova visão que ele traz da religião, mostrando as contradições, e a arte do Bosch é profundamente ambígua, um pouco que nem o João, e é interessante ver no Bosch o elemento narrativo, como de alguma forma ele conta uma história na pintura através das imagens, e são todos momentos justapostos. Não é uma pintura linear. Então esse elemento de justaposição de vários momentos é o que é possível ver no João, que mistura elementos de cultura brasileira. É o João, eu falo, não estou gostando dessa sua fala, não tenho nada a ver. E uma crítica social muito profunda. Obrigada. Quando eu fiz um curso bem rápido de História da Arte, minha professora falou do quadro do Bosch como sendo... As pessoas que se identificavam com aquele quadro tinham um senso de justiça muito grande. Talvez seja isso, uma relação muito próxima do João com o Bosch, dentro dos carnavais dele, você trazer uma justiça para um Brasil que precisasse de justiça, principalmente através dos carnavais sociais do João, de 89, 90 e 91. Existe em João um certo moralismo, uma mensagem moral, só que nunca é panfletária, não sempre indireta. Então, nesse sentido, concordo, sim. Mara, vou fazer uma pergunta. Na verdade, vai ser a pergunta para o Bruno e para o Leandro, mas é uma provocação, e depois a pergunta mais específica para o Poloni. No ano que vem, no desfile do ano que vem, o João de novo vai estar na Sapucaí, dessa vez homenageado pelo Salgueiro, que vai homenagear a trinca de carnavalescos dele, Pamplona, Arlindo e João. E por que a gente não tem um desfile em São Paulo homenageando os nossos carnavalescos? Eles não seriam merecedores ou eles não construíram histórias? Como que vocês justificam isso? E para o Poloni, quem é o grande herdeiro do João no carnaval? Na minha opinião, né, o Carnaval do Rio, ele é um carnaval muito mais autoral do que o Carnaval de São Paulo, né? A gente sabe que o Carnaval de São Paulo, ele tem muitas vezes um controle muito maior, né, por parte das diretorias, por parte, né, de temas que são delimitados e tal. Eu acho que muitas vezes ele barra um pouco a tradição e a criação do carnavalesco. E acho que entre os anos... com o João a gente inaugura essa fase, né, do carnavalesco
ditar, né, do carnavalesco ser o grande artista, de trazer a sua criação para a avenida, né, de pedir carta branca e trazer isso para a avenida, né. Então nós tivemos grandes carnavalescos aqui em São Paulo também, mas eu acho que com desfiles maravilhosos, né. Você pegar, por exemplo, alguns desfiles dos anos 70 que o Jangada fez, você pegar nos anos 80 os desfiles que a Vai Vai fez, desfiles belíssimos, Peruche mesmo aqui, Camisa, né? Você pegar, por exemplo, o final dos anos 70, o tetracampeonato do Camisa, com desfiles belíssimos, né? Mas o que acontece? Eu acho que lá no Rio de Janeiro, por essa questão do carnavalesco ser visto como um artista, né? E o João dá Pamplona, Laje, enfim, começam isso, né? E o João, ele é a grande coroação disso, né? De você ser visto como artista. Eu acho que por isso permite, né? Todo mundo pensa na escola e pensa também no carnavalesco. Muitas vezes aqui em São Paulo não tem essa identificação tão grande, né? Com escolas e carnavalescos, né? Eu acho que a minha fala também caminha um pouco com a do Bruno. Eu vejo em duas grandes esferas, assim. A primeira é de que eu canso de dizer que o Carnaval de São Paulo não olha para o Carnaval de São Paulo. Então, acho que nesse sentido, acho que ainda falta esse olhar, e é um olhar tanto carinhoso no sentido de olhar para si, de olhar para o seu processo de construção de identidade, mas também científico no sentido de pesquisa. Eu acho que existe pouca pesquisa no sentido de quem são os artistas criadores. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto. O segundo, que aí caminha mais para o que o Bruno disse, eu arrisco a dizer que a figura do carnavalesco hoje em São Paulo não é tão central como é no Rio de Janeiro. Eu acho que a estrutura do desfile de escola de samba em São Paulo atualmente, o carnavalesco é mais um elemento dentro da lógica do desfile. E no Rio houve um protagonismo que talvez em São Paulo não tenha tido. Então acho que é um pouco dessas duas esferas. Dos 8 títulos, dos 13 títulos da Beija-Flor, 5 são do João. Os outros são de uma comissão de carnaval, em que não existe a figura de um carnavalesco. Isso é no Rio de Janeiro. Mas ainda existe? Existe uma Rosa Magalhães, existe um Renato Lage, existe a figura. É que a Beija-Flor, eu acho que ela se estruturou pós-João em uma outra lógica de escola de samba também. Que talvez aí, se a gente pensar a forma como a Beija-Flor estrutura o carnaval, talvez mais desconstruída das outras, que tem uma figura mais centralizadora. É de se pensar, inclusive. O quão paulistana é o carnaval da Beija-Flor? Olha só. Eu sendo assassinado em Nilópolis. Carnavais tem a sua estética, tem a sua criatividade, tem o seu projeto de criação. E o João, ele é único, assim como estes também são únicos. Eu não vou entrar no mérito de qual a relevância artística de cada um. Eu acho que todos têm a sua época, o seu tempo e o seu estilo. Dentro do que eu gosto, o Joãozinho 30 é o mestre. Então, para mim, ele é o rei. Mas só respondendo a provocação aí do Castilho, da Comissão de Carnaval, né? Mas isso é um nome formal, mas a gente sabe que existem figuras centrais dentro dessa Comissão do Carnaval. E que revelou alguns grandes carnavalescos. O último deles, o Alexandre Lousada, né? Que é da Comissão de Carnaval e que assinou aqui, por exemplo, desfiles solos em vários... ganhou com o Vai Vai. Teve um ano que ele ganhou lá na Comissão de Carnaval da Beija-Flor e aqui com o Vai Vai, né? Então, acho que mesmo o Laíla administrando esse carnaval e colocando o nome de comissão de carnaval, eu acho que a figura do carnavalesco ainda é protagonista, por exemplo, e que revelou o Lousada, por exemplo, nos últimos anos. A respeito do Lousada, eu vou dizer que ele trouxe unidade. Eu acho que ele trouxe unidade para o visual da Beija-Flor. Eu acho que talvez isso seja a importância de um carnavalesco, de você ter uma identidade linear do começo ao fim do desfile, visualmente falando. Porque eu tenho percebido, entramos numa questão sobre carnavalescos, que eu acho que existe uma coisa hoje aqui em São Paulo, e eu não sei se isso é comum, se existe isso no Rio de Janeiro. Cada um tem a sua arte, a sua maneira de se expressar, só que hoje mesmo, aqui no Peruche, nós sabemos que aqui hoje é o Murilo carnavalesco. Ele veio
de um trabalho que ele fazia com outro carnavalesco aqui em São Paulo, Jorge Freitas, no Rosas de Ouro. A gente sabe que hoje a Independente também tem um carnavalesco que é ligado a outro. Então, assim, isso você acha que eles estão sendo criados, ou você acha que é um espaço a mais que está sendo aberto aí? Eu acho ótimo você ter abertura para várias pessoas assumirem o carnaval e colocarem a sua linguagem e a sua estética, a sua criação para fora. Eu acho muito importante essa possibilidade em São Paulo, que eu acho que é muito mais próxima, é muito mais aberta do que no Rio de Janeiro, de você começar a fomentar a criação de carnavalescos. É óbvio que as pessoas nascem com dons, né? Existem dons e existem estéticas. Só um detalhe: o Paulo Barros, que é considerado supostamente assim, como uma pessoa como o Joãozinho 30 era esperado para ser visto um desfile, e agora as pessoas esperam um desfile do Paulo Barros, a gente não pode esquecer que o Paulo Barros aprendeu com o Joãozinho 30, porque ele foi assistente do João. Alguém tem mais uma pergunta? E... acho que a Laide queria falar alguma coisa. Talvez um coletivo de várias artes. Não existe uma arte. Eu vejo o elemento da mudança é fortíssimo nele. Não, a pergunta era o nome. Assim, podemos chamar de arte da carnavalização? Você assina? Eu tenho que ler os termos de compromisso desse acordo. Certo. E Sim, mais alguma coisa ou para por aí? Não, quando você falou assim de uma palavra, a primeira que me veio em mente foi carnaval, porque de fato, assim, pode parecer redundante, mas não tem como desatrelar. Ele é carnaval. A arte dele é carnavalesca. Mas eu não acho que a arte carnavalesca se resuma à arte do João. Ele faz parte dessa grande construção, entende? Mas sim, eu acho que a gente pode dizer que sim. Você não acha que a gente pode inventar esse nome, que nem nós fizemos lá na exposição, a arte da carnavalização, e aí criar um entendimento para esse tipo de arte? Adjetivar a arte deles. É adjetivar, Mara? Não é nominar? Nominar, né? Da gente, quando você falou de arte popular, né? João é considerado arte popular. Tem aquela história de arte popular ser menos, mas eu acho que nem vem ao caso isso, assim. Não é menos, a gente sabe que não é menos, mas eu acho que o João não é arte popular, ele é também, né? Então, não sei, pensei nisso. Nem erudito, nem popular. É algo fora dos dois núcleos. É uma arte que passeia pelos dois campos. É um emaranhado que é o carnaval. O carnaval é um emaranhado de ideias. Talvez a arte dele seja muito mais a arte da ideia do que exatamente, como eu falei, até um coletivo, mas ele era extremamente antropofágico. Ele trazia do mundo todo para fazer uma leitura brasileira. Ele transformava. Talvez seja um grande transformador ou renovador, como a Mara fala.